Legado. Como educar um filho, escrito por HD. Dedicatória. O livro Legado. Como educar um filho é dedicado a todos os pais, não simplesmente geradores, é também para aqueles que valorizam o ser humano, que mesmo não sendo gerado por ele, escolhem trazê-lo para o seu lar e torná-lo filho. Dedico à minha esposa e ao meu filho. Dedico ainda aos meus amigos e escritores, Roseli Doc, Romeu Gael, Valéria, Selma Nola, Beth, Adriana e a todos que são motivo de orgulho para sua prole. Todos os direitos dessa obra estão reservados. É proibida a reprodução e a distribuição desta obra para fins comerciais sem a prévia autorização do autor. Escrito por HD. Atenção! Não tenha pressa de chegar à última página. Como saborear de um bom vinho, a apreciação de um bom passeio, ou a absorção de uma receita de um prato desejável, deve ser com esse livro. Leia-o com atenção, pois além do investimento monetário para a obtenção dessa fonte de conhecimento, que vai transformar-te numa mãe, ou pai melhor, você investirá tempo. Por isso rogo-lhe, caso deixes de compreender um único parágrafo, não hesite em voltar e reler até a devida compreensão. Reiterando, a viagem pelas páginas não deve ser encarada como uma corrida de 100 metros, porque o fundamental não é cruzar a meta, e sim absorver o máximo de conhecimento possível. Aprendendo algumas lições, o livro já terá cumprido o seu propósito. E quando chegares ao final, lembre-se que a repetição fará com que seu subconsciente entenda que esse assunto é de suma importância. E com certeza enxergarás coisas novas. As repetições farão com que o conteúdo desse livro seja parte de ti, porque não é na primeira tentativa que conseguimos manter o ponto da embreagem de um carro numa subida. Muito menos conseguimos nos equilibrar numa bicicleta na primeira tentativa. Repita a ponto de puderes verbalizar e praticar as lições naturalmente, de modos a repassá-las aos outros. Sinopse. Quantas vezes desejamos que viéssemos ao mundo com manual de instrução? As desilusões e as frustrações seriam minimizadas. E para os que a seguissem à risca, seriam perfeitos na arte de viver. Mas, não nascemos com um ficheiro que nos instrui para tal. O cordão umbilical não é um papiro enrolado, guardando instruções para a vida, é apenas um condutor da nossa vitalidade enquanto residentes do útero. Então nos restam apenas duas opções: vivendo, experimentando e aprendendo. Mas com isso vem outro dilema. Não temos o tempo todo. Então só nos resta beber das experiências daqueles que fizeram trilhas nas pedras. Por isso, depois do aprofundado estudo, o escritor HD compilou as informações colhidas, resultando em um livro que lhe dará dicas de como educar um filho, e no processo te tornares um indivíduo melhor. O escritor entende também que cada caso é um caso, mas que as lições do livro, quando adaptadas para a realidade de cada um, podem contribuir grandemente para o seu desenvolvimento e ao do seu filho. Para quem é? E por que devo ler? O livro é para você que tem o desejo de maternidade ou paternidade. É também para pessoas que já estejam nadando nessas praias, e a cada dia se veem frustradas, ou arrependidas, pois estão em pleno afogamento. Acredite, isso acontece com frequência, porque há crianças que provam a existência do diabo. Desde os primórdios, o ser humano se vê obrigado a deixar a sua marca, o seu legado, muitos deles nos rodeiam. O telefone, a internet, as construções, o rádio, a TV, os meios de transportes, os nomes que passam de geração em geração, as culturas, por assim dizer. Mas como ser vivente, o homem tem a necessidade de garantir a continuidade da sua espécie. Filhos. Porém, ninguém disse que legados são sempre bons. No entanto, nenhum pai quer que seu filho seja a escória da sociedade, embora o meio social ajude a moldar cada indivíduo ao seu modo. Uma luta épica que leva muitos progenitores a jogarem a toalha. O meu filho é um caso perdido. Eu fiz tudo o que pude. Não dá mais. Cansei. Transferir o problema, a responsabilidade ou a culpa é muito mais cômodo, por isso, muitos acabam por terceirizar o motivo do caos. Mas não é preciso muita inteligência para determinar o resultado. Basta olhar em volta. Por outro lado, essa é uma das provas de que educar um filho não é das tarefas mais fáceis. É por esse motivo que você, caro leitor, estás aqui em busca de ajuda. Graças a Deus a achou. Espero que não se sintas fraco ou menos instruído, porque o desenvolvedor desse manual não é o Senhor da sabedoria. Assim como você, o escritor tem diversas lacunas em várias áreas. E mesmo que sejamos mestres de determinado ofício, fazer com que nossos filhos o dominem, é um campo totalmente diferente. Se fosse simples, o filho do pastor seria pastor, o do professor, professor, o do engenheiro, engenheiro, e assim por diante.
Mas como a realidade é totalmente diferente do que julgamos que as coisas devem ser, aqui estamos. Ou melhor, aqui você está diante desse livro que lhe ajudará na obtenção da solução eficaz para o seu educando. Porque queres que ele seja, não só a continuação da sua linhagem, mas um legado que orgulhe não só a si, mas a natureza por dá-lo a chance de estar nesse lugar chamado mundo. O livro tratará também de fazer uma análise e, se necessário, corrigir a sua personalidade ou conduta como pai. Pois grande parte dos tutores que não têm os filhos com educação razoável, não é porque não querem fazê-lo, e sim porque não sabem como. É sabido que ninguém pode dar o que não tem. Por isso, na medida em que serás instruído a como tornar o seu filho num indivíduo sociável, seu comportamento será também moldado a um ótimo pai. Alerto-lhe a preparar o seu coração, controlar o seu nervosismo, o seu ego e o seu senso de crítica. Lembrando-lhe que o objetivo do livro não é reduzir-lhe a nada, e sim ajudá-lo a ter orgulho cujos frutos se estenderão ao seu filho. E a única maneira de absorver algum conhecimento desse manual é se dispor a isso. Pois os frutos determinam a qualidade da árvore. A educação de uma criança está inteiramente ligada ao caráter dos tutores. Então responda. 1. Que tipo de pessoa você é? 2. Nesse momento, você é motivo de orgulho para os seus pais? 3. Se os teus inimigos escrevessem sobre ti, o que diriam? O que de nocivo estaria nesse texto? Quais verdades estariam expostas? Verdades que nem mesmo o interrogatório avançado do exército faria entregá-las. Um dos motivos das questões acima é porque a gente tem o que a gente merece. Somos parecidos com as pessoas que atraímos. Somos responsáveis por 50% de tudo o que acontece conosco, o resto é responsabilidade de Deus ou do universo, dependendo das suas crenças. Por isso podemos moldar o nosso destino. Leques de escolhas estão em suas mãos, dentre as quais: que tipo de pai ou mãe serás? Ou quem se unirá-te para essa jornada? Por isso, caso ainda estejas na fase de avaliar com quem constituirás família, seja seletivo ao máximo. Estudos apontam que somos resultados das 5 pessoas com quem interagimos diariamente. As perguntas que devem viver na sua cabeça são: primeira, que tipo de conduta eu quero para meu filho? Segunda, que influência ele precisa ter? Na seleção de um parceiro, a beleza sempre falou mais alto do que os princípios, embora pouquíssimos tenham coragem de assumir isso. Se você segue o senso comum, e desejas ter o mesmo resultado que a maioria, estás no caminho certo. Por isso lhe suplico, pare agora mesmo com a leitura. Mas se for o contrário, preciso que fixes na sua mente que beleza não ensina, não educa e nem instrui. A beleza não ama, não tem cultura e nem princípios, e o mais importante, beleza tem tempo de validade. Podes até escolher a pessoa mais bonita, que achares na primeira esquina. Mas só se desejas apenas gerar uma máquina de gastar e desgastar, tempo, dinheiro, saúde ou paciência. Pelo contrário, você precisa ir além do rosto e corpo bonito. Não que vai se apartar de pessoas bonitas, mas que esse quesito seja apenas a cereja do bolo. Mas se você já está namorando, noivo ou casado, e estás convicto da sua escolha, tens 3 detalhes importantíssimos para observar. E reeducação. Por falta de abundância na infância ou na intenção de demonstrar amor, muitos pais colocam o mundo aos pés dos filhos em forma de bens. E no final das contas, muitos acabam frustrados com as típicas afirmações: eu dei de tudo, não sei aonde errei. Mas o ponto é, nada cumpre o seu objetivo se não estiver acompanhado pelo conhecimento. Observa o que o livro mais importante já escrito diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:06. O bem mais valioso que você pode ter ou dar a alguém é o conhecimento. Sabendo que o motivo da perdição é a falta dele, esta passa a ser a ferramenta mais importante para a construção de qualquer indivíduo. Que se tiver a estrutura psicológica desnorteada, o comportamento será de igual modo. Por isso, como educador, você precisa reformatar a sua psique para melhor formatar ou reformatar a do seu educando, assim como o sistema operacional de uma máquina. E espero que você não encare isso como absurdo, pois as instituições escolares e religiosas fazem isso. Para que as coisas em sua volta mudem, você precisa mudar o seu paradigma, a sua visão de mundo, pois você enxerga o mundo como você é, e não como ele é. É como quando você usa óculos com filtro vermelho, a sensação é que tudo em volta tem o tom avermelhado. Mudando, você focará no que importa, o copo que anteriormente definias como meio vazio passarás a vê-lo como meio cheio. Nessa mudança te afastarás de reclamações sem nexo, de pessoas que reclamam de tudo,
principalmente das coisas que não podemos mudar, como o dia ensolarado ou o dia chuvoso. Afastar-te do sanguessuga ou daqueles que esperam que as coisas caiam do céu. Reeduca-se para a eficácia dos seus objetivos. Pois a mudança do mundo começa com você. É um efeito cascata, que a pessoa ao seu lado absorve, transmite ao seu próximo e este para o seu. Reiterando, caso já estejas relacionado, e tem certeza que a pessoa com quem estás é a certa para formar família, porém tem aspectos que não seriam saudáveis para a educação do vosso filho, ajustes podem ser feitos. Segunda, alinhamento dos objetivos. Uma conversa franca e desnuda deve existir, de modos que seu parceiro entenda que para ter um filho precisarão ajustar a vossa conduta. Mas hábitos não são apenas fáceis de serem alterados, em algumas situações, são também difíceis de separar os bons dos maus. Dizer à pessoa que precisa melhorar ou mudar é fácil, porém certamente o resultado será mais abrangente se ela souber o que mudar e como fazê-lo. A avaliação e a mudança, se necessárias, não são apenas tarefas para o parceiro, é principalmente para você. Pois a melhor forma de melhorar o outro é melhorar a nós mesmos. Primeiro, procure alguém que te possa descrever os teus defeitos com sinceridade. Dos menores às maiores chatices ou maninhas. Segundo, peça também ao seu parceiro que os descreva sem medo de julgamento. Prometa não guardar ressentimentos. Terceiro, faça que ele siga os mesmos passos. Quarto, após colherem todas as informações, é a hora de fazerem um estudo profundo, para acharem a forma mais eficaz de ajustá-los. Terceira, trabalho de campo. Supondo que está ciente que precisa se reeducar e alinhar os objetivos com a parceira, agora é hora de provar um pouco da realidade do que é ser pai ou mãe. Para tal, aconselho-vos a visitarem lugares onde seja possível presenciar os desafios que a maternidade e a paternidade oferecem. Casas de parentes, de amigos, lugares de lazer familiar, escolas, parques, cinemas, nas sessões infanto-juvenis, maternidades, hospitais pediátricos, etc. Assim terão mais ou menos ideia do que vos espera, e com os ensinamentos, eliminar o que acham nocivo para o vosso filho. Atitudes. Chegou a hora de parar de pensar como a maioria das pessoas. Ou o senso comum pode ser o seu cemitério. Lembra-se que o livro é para candidatos a pais, para os que caíram nesse mundo de paraquedas, e para quem já está nele há muito. Ou melhor, o livro é para você. Os que têm filhos rebeldes normalmente acham que seu caso não tem mais solução, que chegaram ao fim do poço, ao fim da linha. Crença que te faz se aquietar na zona de conforto ou melhor, na zona do fracasso. Mas o livro é para tornar-te uma pessoa melhor. Muito já se escreveu sobre causa e efeito. As pessoas podem te causar dor, ou melhor, vão te causar dor. E o mundo é, e continuará sendo brutal, mas é escolha sua sobre o que farás a respeito. A vida cuida em nos dar limões, mas é de nossa responsabilidade escolher se a gente vai sentir a acidez, chupando-os, ou com eles, fazer uma gostosa limonada. Por isso, ao invés de pensares que não podes, começarás a se perguntar sobre como solucionar o seu problema. Para isso, podemos beber de uma das melhores mentes, o Dr. Lair Ribeiro, que desenvolveu um método simples, mas eficaz, cujo objetivo é fazer com que qualquer um possa resolver ou pelo menos chegar perto da resolução de qualquer inquietação. E qual é o problema? Não dá para eliminar um vazamento se não soubermos onde está. A forma mais eficaz, se não a única maneira de apagar um incêndio é neutralizando a base. Para saber o que deve ser feito, você precisa saber o que está errado. Daí a pergunta: qual é o problema? Segunda, qual é a causa do problema? Exaustivamente nos deparamos com situações em que até mesmo profissionais de uma referida área perdem tempo e recursos combatendo o efeito e não a nascente, a origem, a causa, e além de nos enganarmos de que ele foi resolvido, o problema reaparece ainda mais forte. Por isso, uma análise é fundamental para melhor abordagem. Para tal, você precisa saber qual é a causa do problema. Terceira, quais são as possíveis soluções? Determinado o problema e a origem, estarás no meio do caminho, pois, o que e o porquê muito provavelmente lhe dirão o que fazer. Quarta, o que você pode fazer em função? Essa pergunta o ajuda a se responsabilizar, a tomar dianteira, a ser o capitão do seu navio. No entanto, se sozinho não fores capaz de solucionar, ou é uma situação que exige delegação, partirás para o quinto passo. Esse último, acrescentado por mim. Vê, quem pode auxiliá-lo? Não se trata de responsabilizar os outros, e sim, encontrar o parceiro ideal para a resolução do problema. Você chegou até essa página, parabéns! Significa que tens o desejo de resolver algum problema, por isso, permita-me lhe dizer.
Se você não gosta o que estás colhendo, mude a sua semente. O eco é a ampliação e repetição do som original que provavelmente tens produzido. Pode ser que você já tenha detectado desequilíbrio na sua educação ou na do seu filho. E como todo problema que se apresenta diante de nós, além de determinar que tipo de pessoa somos, traz consigo a oportunidade de nos enterrarmos ou a de nos elevar ao próximo nível. E na sua apresentação, ele se depara com 3 tipos de pessoas. E as corporativas. Caro leitor, como já deves ter notado, os grandes conglomerados têm um padrão de agir no que diz respeito a escândalos. Responsabilizam uma pessoa ou um número pequeno de funcionários que, na maioria das vezes, nunca é o número 1 da empresa. Mas quando ao invés de um escândalo o assunto for uma vitória, todo o glamour é para a empresa ou para o líder. Este é um caso isolado. A nossa empresa repudia tais ações e, por isso, os responsáveis foram desligados e estão à disposição da justiça. Segunda, as minimalistas, terceirizadoras. Esse tipo de pessoa, além de passar pano em tudo, jogar o lixo para debaixo do tapete, ainda tem a capacidade de se comparar a pessoas piores a elas. E como se não bastasse, acham que é impossível que seu problema seja resolvido, pelo menos por elas. E quando são encurraladas surgem as típicas frases: fiz tudo o que podia, esse menino é um caso perdido. A culpa não é minha, é da mãe ou do pai dele, é da avó ou do avô dele. É dos professores que não cumpriram com as suas obrigações. É do governo, que com as suas leis nos obrigam a criar os nossos filhos de acordo aos padrões estabelecidos por ele. O meu filho até está bem. Olha para o filho do fulano. E o do cicrano. Você viu que peste é? Para as minimalistas, terceirizar as responsabilidades e a sua especialidade. Todos têm uma parcela de culpa. Mas nunca eles. Terceira, as vencedoras. Para estar nesse grupo, não precisa ser feito de uma matéria diferente dos demais. Basta se posicionar, definir prioridades dentre os sonhos e dos desafios que a vida traz, e estar determinado a vencer. Acima de tudo, assumir responsabilidades, sejam quais forem. Para fazer parte desse grupo, a pessoa precisa reconhecer que para fazer uma omelete, ovos precisam ser quebrados. Tais ovos podem ser as formatações, conceitos, cultura tóxica, etc. As pessoas desse grupo estão dispostas a dar a cara a tapa, porque entendem que problema é uma oportunidade disfarçada. E se você deseja se tornar uma pessoa do tipo 3, então esse manual é o seu ponto de partida. Para isso, cada lição precisa ser seguida à risca. Entenda que nunca é tarde para melhorar. Não importa o que você fez, como você foi educado ou como tens educado seu filho. Se lamentar do passado não te levará a nada. Pois o passado se foi, dele só podes aprender as lições. O presente está te dando um presente, a oportunidade de viver de forma correta, agora. Assuma o controle da sua vida agora. Reclamar só vai inflar o seu problema. E como o livro é para ser aplicado para a melhoria da sua vida, permita-me dar-te um choque. A mudança de atitude trará dores. Mas como uma ferida infeccionada precisa ser aberta, limpa e medicada. Assim é o seu problema. Ele deve ser exposto, analisado para que se encontre o melhor medicamento. No entanto, o processo da cura só começa a partir do momento em que aceitamos que precisamos de ajuda. O problema da maioria não está na falta de capacidade de enxergar ou na vontade de resolver as lacunas, e sim em quando fazê-lo. Caso precises de uma dica, a hora é agora. O passado se foi, o futuro não pertence a ti. Então resolva agora no presente, onde tens o poder e o controle do tempo. A maneira mais fácil de educar alguém é por atitudes, ser o exemplo. Não tem moral quem se comporta de uma maneira e exige que os outros sejam diferentes. Todos podem ser homens ou mulheres, mas nem todos servem para ter filhos. Os desafios da maternidade. Ter filhos é maravilhoso? Bem, essa é uma pergunta intrigante. Considere as seguintes situações. Primeiro cenário. Estava eu sentado num parque lendo o livro Ruínas, O Veneno do Desejo, quando passa por mim uma família que acabara de descer de uma SUV importada. Seus passos sincronizados como atores representando, suas roupas eram como se tivessem passado nas mãos de um especialista em indumentárias. Por instantes deleitei-me, viajei na imaginação de como eles tinham a vida perfeita. E eu que há muito me equilibrava na corda da indecisão. Sim, vou me permitir ser feliz e ter mais um filho. Pensei alto numa viagem em que aquela era a minha família. Porquanto meus olhos não conseguiam se apartar deles, como modelos de propagandas de TV, que até o andar do cachorro estava tal qual ao dos membros. O marido conduzia o carrinho de bebê,
enquanto a jovem senhora carregava o pequeno cesto artesanal onde tinha uma variedade de lanches e bebidas light. A outra mão dela segurava carinhosamente a filha de aproximadamente 7 anos de idade. Como se já tivessem decorado o roteiro, acham sem demora e sem discórdia o devido espaço, e todos se acomodaram. A interrupção da leitura se alongou, pois saí correndo, aproveitando o bom humor para ir buscar a esposa no trabalho e levei-a para jantar. Lá foi pega de surpresa ao ouvir de mim: "Amor, pode parar de tomar as pílulas, eu quero mais um." Ela encheu os olhos de lágrimas, mas sorriu cética, pois ela sabia quantas vezes tivemos a mesma conversa, e eu não queria mais pensar no assunto. Até porque estávamos passando por dificuldades, nosso filho estava cada dia mais rebelde. Não dávamos conta de colocá-lo nos eixos. "Amor, eu preciso que você pense melhor. Eu quero, mas você tem se oposto a isso há anos. O que te levou a recuar?" disse ela com sorriso reprimido, enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. Segundo cenário. Semanas mais tarde, estava eu lendo o livro Ruínas, Fábrica de Assassinos, enquanto esperava numa das áreas comuns do cinema, a estreia do filme de super-herói, sobre uma cidade futurista na África. No banco ao lado um casal conversava sobre comprar alguma coisa para comer ao longo da sessão. "Também quero ir, papai", disse o menino que abraçava a mãe na cintura. "Não", acenou o senhor com a cabeça enquanto se distanciava, levando o menino a fechar o rosto. Minutos depois apareceu uma criança que devia ter 5 anos, aproximadamente a mesma idade do menino cujo pai se ausentara. A menina que acabara de aparecer tinha um manequim na mão, do protagonista do filme que supostamente todos estávamos esperando. A primeira criança cisma que queria o brinquedo para si, mas a dona do brinquedo abraçou-o como que se protegendo de um ladrão. A primeira criança chora aos pés de sua mãe, batendo-lhe na coxa, como que dizendo: "Mãe, eu quero esse brinquedo para mim." O menino estava desesperado entre fazer com que sua mãe recebesse o brinquedo à proprietária e o entregasse, e brigar pelo boneco com a dona. A senhora fez uma leitura à sua volta, e logo recolheu o olhar, ao notar que a sala tinha seu filho como espetáculo. Ela tenta segurá-lo, mas este, apercebendo-se que seu desejo não seria realizado, se joga no chão e começa a rodar, em movimentos de vai e vem. "Desculpa", sussurrou a senhora cuja filha estava com o boneco, apertando os passos para reduzir a vergonha da outra senhora que estava petrificada, mas o menino que em instantes chorava copiosamente levanta e sai correndo, reduzindo rapidamente a distância que os separava. A mãe corre atrás dele. O povo se diverte com a vergonha alheia. O menino segura as pernas do boneco e começa um duelo com a proprietária, mas está é mais forte que acaba ganhando a luta do puxa-puxa, a ponto de o usurpador cair na terra molhada do jardim, ficando borrado de lama. "Nossa!" exclamou o povo em uníssono. "Desculpa." "Sinto muito", repetia a mãe da menina. Já a mãe do menino não consegue segurar as lágrimas, segura o filho como se lhe quisesse arrancar o braço, e o arrasta pela sala. Na ocasião entra o pai, e os gritos entre o casal começa. Mais um passeio de família acabara de acabar. Ou quem sabe se aquela situação não foi a gota de água do relacionamento. O que diferencia os dois casos é nada mais nada menos do que educação, conduta, cultura e vigilância, que na falta destes torna-se impossível a criação de qualquer ser. Por outro lado, a maternidade é tão romantizada que quem está de fora não se atenta aos cuidados e entra sem pedir licença. Sem o devido preparo arranca as cortinas e adentra nesse triângulo das Bermudas onde 3 personalidades completamente diferentes, pai, mãe e filho, se confrontam, e 2 resultados são possíveis. Uma família modelo ou colapso em miniatura da sociedade, uma miniatura que tem o poder de influenciar tudo em sua volta, e como uma peça, pode derrubar um amontoado de dominós. Ter filho é muito mais do que engravidar e depois de 9 meses colocá-lo no mundo. Por que você quer ter filhos? Vivemos numa sociedade patriarcal, mesmo que tentemos maquiar tal situação. Numa separação, por exemplo, parece que só a mulher tem a obrigação de tutelar o filho, quando os homens, na sua maioria, saem como sobreviventes de uma guerra sangrenta, cuja obrigação como pai, muitas vezes, se resume em 1/3 dos ganhos. E com isso o número de mães solteiras cresce. Nomenclatura que passou a trazer o estigma de que a mulher é, ou foi a única responsável pelo filho ser gerado, e pelo desmanche do relacionamento, por isso o castigo, de cuidá-lo sem a presença da figura paterna integralmente. E como raramente o homem assume o papel de pai e mãe, ou é chamado de
pai solteiro, a mulher precisa ter o máximo de cuidado na escolha do futuro pai para o seu filho. Porque a probabilidade de você arcar com toda a responsabilidade é muito grande, se ao longo do percurso, seu parceiro decidir ir embora. Visto que querer ter filhos não é o mesmo que assumir a responsabilidade. Ninguém pode negar que filhos sugam, sugam e sugam. E sei que muitos concordam que eles nascem, mudam a sua rotina, gastam o seu dinheiro com doenças, formação. E no final vão embora para dar amor a outra pessoa. Assim como a árvore que produz os frutos, e depois estes caem longe ou são levados embora quando não sofrem com apedrejamentos. Filhos sugam o tempo, o dinheiro, a paciência, a saúde. Não que eles sejam culpados, pelo menos não em todos os casos. Um investimento que pode não ter retorno. Por isso é fundamental responder à pergunta: por que você quer ter filhos? Se as suas respostas forem: primeira, minha família quer que eu lhes dê sobrinhos, netos ou bisnetos. Nesse caso, permita que eu te diga, o desejo é deles e a responsabilidade será toda sua. Seu filho, sua responsabilidade. Razão pela qual você precisa avaliar a sua vida. Definir prioridades. Cada um tem a sua vida, e você não pode alterar o curso da sua, para satisfazer a caprichos dos outros. Se sua família deseja filhos, que eles mesmos os tenham, e se por algum motivo não podem, entenda, você não pode ser o santo ou a santa para realizar milagres dos outros. Você não é a padroeira dos desejos maternais. No entanto, se estás inclinada a tê-los filhos, uma das formas para efetivar a decisão é se imaginar num cenário em que não terá ninguém para ajudar, nem para ficar com ele quando tiver preocupações, muito menos para dar sustento. Se o resultado for favorável, e se realmente você quer tê-los, então siga em frente. Segunda, quero garantir o conforto na minha velhice. Imagine que seu filho, único, se case com uma filha única, e os pais dela ainda vivos pensem iguais a você e seu companheiro. Podes ao menos visualizar que vida infernal ele e a esposa terão? Eles não serão felizes, porque precisarão se dedicar no cuidado de 4 idosos. Não podes desejar que seu filho viva como prisioneiro, dedicado a cuidar de ti o resto de sua vida. O desejo de um progenitor deve ser a felicidade e liberdade de seu fruto, ao invés de transformá-lo no seu enfermeiro pessoal. Se a dúvida ainda pairar na sua cabeça, analise a vida daqueles que já os têm. Como é a rotina, os seus momentos de lazer, essas pessoas viajam? Com que frequência, e como são tais viagens? Construindo personalidade. Quando o pai ou a mãe não se posiciona, os filhos tomam controle de tudo, porque ao contrário de você, as crianças não têm medo, elas são hábeis em fazê-lo. O que você não sabe como pai, não é culpa sua até agora. Porque alguns foram educados de forma rígida, que tiveram pais carrascos. Outros, de forma tão mole que se tornaram dependentes, incapazes de encarar o mundo lá fora. Outros ainda, nem sequer fazem ideia do que figura paterna significa. Razões que fazem os filhos de ontem, hoje pais, tentarem ir à contramão dos seus. Uns pesam na dureza e outros na superproteção. Mas assim como o pulso firme demais, a superproteção é tão destruidora quanto. Por isso convido-lhe a fazer uma viagem, que pode servir de alerta. Com 10 anos de idade, seu pai saiu para trabalhar, mas acabou na cama de outra mulher, colega de trabalho e amiga de sua mãe. Com mais 2 filhos, a mãe de Fernando, cansada de esperar na casa dos sogros, onde estes moravam, decidiu voltar no interior, na casa de seus pais. Decidida a dividir a responsabilidade, deixou então Fernando com os avós, de modos que quando seu pai soubesse se compadecesse e cuidaria do próprio filho. Fernando mais uma vez viu a família se rasgando. Ele chora para ir com sua mãe, mas a decisão estava tomada. Seu pai apercebeu-se de que o filho ficara, mas deixou que seus pais o cuidassem. Porém, estes tinham 3 outros netos para cuidar, cujos pais foram mortos por um condutor embriagado. Desde o momento que sua mãe virou as costas, embora tenha se tornado o faz-tudo da casa, Fernando era também a persona non grata da casa, que além dos maus tratos, e dos dias que comia quando sobrasse, ou quando seus parentes não faziam questão de jogar a comida fora. Então, um dia após sair para brincar, não encontrar o que comer. As lágrimas começaram a escorrer e aquilo machucou o velho senhor que com um cinto de couro deu motivos para Fernando chorar de verdade. Depois da dura pena, correu para uma colina, sentou-se perto de um pé de jaca, onde as crianças do bairro brincavam todos os dias. Depois das lamúrias a Deus e ao universo, decide subir na árvore com um pouco de esforço, consegue se acomodar entre 3 galhos, onde poderia descansar sem medo de cair.
Quando encosta a cabeça para fechar os olhos, sente o cheiro de uma jaca madura. Após ter perdido toda a esperança no Deus que tanto sua mãe falava e clamava, o pequeno órfão de pais vivos entende aquilo como respostas às suas súplicas e questionamentos sobre tudo. Ele pôde sentir a resposta do céu e o derramar da sua graça no comer daquela jaca. Como prelúdio do amadurecimento, não comeu sozinho, levou parte da fruta à família que dela, todos comeram. Fernando creu plenamente que era Deus providenciando, porque de outro modo, seria impossível que aquele pé tivesse um fruto maduro. Como disse, é onde as crianças do bairro brincavam todos os dias, e as frutas eram inspecionadas a todo momento por elas. Daquele dia em diante, Fernando decidiu trabalhar duro e mudar de vida. E mudou. Cresceu tão rápido tanto em maturidade quanto economicamente. Mesmo que seja difícil de acreditar, ele passou a ser o mais bem-sucedido da região. Conheceu uma mulher nas suas viagens de negócio, que também era bem-sucedida, mas ela também trazia consigo traumas da infância. Ambos casaram e decidiram ter filho. Como se fosse a preparação do nascimento do Messias, os vizinhos Fernando e Grace decoram minuciosamente o quarto do bebê que está perto de nascer. A chupeta é importada da Europa, o biberão é o terceiro, e o mais recente veio do norte dos Estados Unidos. Simplesmente porque o primeiro não a agradou na primeira vez que tocou. O segundo é azul, mas não azul celeste tal qual o carrinho de bebê, por isso foi rapidamente substituído. O quarto esperando o príncipe é reformado e decorado inúmeras vezes. O chá de bebê é um convite à disputa para os amigos do casal, cujos presentes são a forma de avaliar quem pode mais ou para provar quem realmente ama os anfitriões. Finalmente a criança nasce. Todos os mimos estão à disposição. Profissionais são contratados para cuidá-lo. Grace teve uma infância impossível de se suportar, segundo ela, em que não tinha roupas novas e nem mesmo as velhas eram dela. Tais roupas passavam de irmã em irmã, sendo ela a quarta de 5 filhas, além de usar roupas de quarta mão, ainda tinha que cuidá-las para a irmã mais nova. Por isso, enquanto meu filho estiver sob o meu controle, não vai repetir as roupas. Fez ela o juramento. O príncipe Anselmo tem um cômodo na casa só para brinquedos, e outro para calçados e acessórios. Dê o que ele quer, ordenou Grace aos empregados que estão sempre atrás do menino que cresce caprichosamente. Onde quer que ele vá, os empregados estão atrás para arrumar o estrago que este deixa por onde passa. Os conselhos dos poucos que tinham coragem de abrir a boca, já tinham uma resposta preparada. É só uma criança. Quando vão visitar os familiares ou amigos, estes, quando podem, escondem todos os objetos que acham de valor e trancam os quartos. Mesmo que não consigam falar, sabem que o garoto é inconveniente e uma máquina de destruição. Os parentes e os funcionários maquiam com sorriso e palavras carinhosas o desconforto causado pelo menino que cresce como erva daninha. O deixe brincar, é só uma criança. E o trem segue. O menino escolhe o jogo, escolhe o brinquedo, escolhe a hora de dormir, escolhe o volume da TV, o canal de TV, escolhe a escola, escolhe o que vai, ou a hora de comer, etc. Como Fernando fora criado de forma contrária, logo cedo começa a ver no seu modelo de educar o filho o erro. Não seria melhor que eu fosse duro com ele como meus avós? Pensa ele. Mas todas as vezes que este tentava limitar ou reeducar o filho, Grace estava lá para se opor. Aos 12 anos, o menino já havia trocado 11 instituições escolares. O casamento se desgastava dia após dia. Certo dia, durante o intervalo na escola, Anselmo decide apostar com os amigos, qual deles conseguiria causar mais susto aos colegas. Revezando, cada um deles escolhe a sua vítima. Quando Anselmo mira no final do corredor, próximo a uma escada à sua padecente, uma de suas colegas que estava lendo um livro. Mas ao invés da emissão de sons e gestos assustadores, para quem estivesse distraído, o líder Anselmo a empurra, em meio aos gritos. A adolescente desequilibra e rola a escada abaixo. Paraplegia é o diagnóstico. Os pais da menina também têm poder aquisitivo, e como as câmeras da escola provam que ele o fez de propósito, os pais da vítima processam a escola, Fernando e Grace, pois eles estão dispostos a ir aonde quer que o processo lhes leve. A sentença foi dada. É a gota de água do relacionamento de Fernando e Grace. Ele decide pagar, mas em contrapartida, mandar Anselmo para um colégio interno, no interior do estado. Você não vai me separar do meu filho, disse Grace ao marido que a coloca um contraponto. Então escolhe, ou ele vai ao colégio interno, ou eu vou embora. Cansei Grace. Eu, quem sei?
Cansei de apagar o fogo desse peste. Olha o que ele fez. Vamos perder 80% do nosso patrimônio. E pelo quê? E a culpa é sua, Grace, é toda sua. Sempre disse que ele estava além dos limites, mas você... Não. É só uma criança. É assim que ele te agradece. O menino que assistia a tudo se escondendo por trás da mãe, se derrama em lágrimas, e Fernando teve a resposta de Grace, quando ela abraça Anselmo, amparando-o. Fernando decide ir embora para nunca mais dar as caras. Aprenda a ser pai para melhor instituir a autoridade. Pois as feridas abertas que você carrega desde a infância, tendem a determinar os relacionamentos futuros, tanto com filhos quanto com o parceiro. O tempo passou, a atitude de Grace de escolher o filho o tornou poderoso, largou a escola e tudo o que importa é a moda, que é o destino das verbas proveniente da loja de conveniências, o único bem que sua mãe teve do divórcio. Tomada pela angústia, Grace é apresentada a Jesus, e começa a frequentar a igreja, a mesma onde eu costumava ir para reduzir as minhas faltas. Costumeiramente as pessoas fazem os pedidos de orações, ato que sucede o momento em que os crentes dão os seus testemunhos. 2 mulheres levantaram as mãos e entregaram seus pedidos de orações, escritos nos pedaços de papéis, para os obreiros. Logo a seguir outro homem também o fez. Quando a preletora toma a palavra para dar sequência ao culto, levanta a mulher que se sentava numa das cadeiras da última fila e caminha sobre o corredor, passando pelos obreiros como se não estivessem aí. De fato, ela só estava com os olhos para o púlpito. Na verdade, sua verdadeira intenção era alcançar o microfone, que não tardou para tomá-lo. A preletora deu então espaço à senhora cujos olhos estavam banhados de lágrimas, cabelo por arrumar, rosto avermelhado. Visivelmente fazia alguns dias que ela não tinha boas horas de sono. Soluçando, após respirar e encontrar forças. Anselmo, meu filho, o meu bebê foi preso. Injustamente, irmãos. Limpando as lágrimas que brotavam indiscriminadamente com o dorso da mão. Ele não fez nada, mas aqueles corruptos o prenderam assim mesmo. E agora está lá jogado numa cela imunda como animal, o colocaram com pessoas sem nenhum tipo de princípio. Está lá há dias. E eu não consigo comer nem beber nada, quando imagino como ele está sofrendo. O meu coração se rasga. Por isso estou aqui para pedir ao pastor, aos obreiros, aos irmãos, para intercederem pelo meu menino. Solta o microfone no púlpito e sai, amparada pelas irmãs. A criança sempre vai querer tudo. E caso tenhas medo de dizer não, ou ao invés de dar apenas, ensiná-lo sobre o preço e o valor, porque tens medo de vê-la chorar, será você que há de chorar. Resumindo, ou ela chora agora ou você chora no futuro. 3 dias depois, Anselmo foi liberado. As imagens que os policiais julgavam ser a prova, estava sem qualidade, para levar o caso adiante. Para os oficiais, um grande infortúnio, mas para Grace e para a igreja, a explicação é simples, foi providência de Deus. Um milagre. Motivo de restauração da fé abalada. Por uma semana Anselmo ficou em casa que nem um bicho castrado. Como uma babá, Grace o mantinha nas rédeas curtas, chegando a ponto de não ir à igreja com medo de seu bebezinho fazer coisas próprias de neném. Mas a lua de mel com o susto tinha data de validade. E começou por ficar em pé na porta, depois a 50 metros de casa, e quando a mãe deu por si, o menino voltou aos velhos hábitos, chegar a altas horas, passar a noite fora sem aviso ou explicações comprando coisas acima da sua mesada, e quando a mãe o questiona, é agredida verbal e fisicamente. Eu não sei o porquê ele está assim. São as drogas, porque eu sei que no fundo não queria fazer isso. Repete Grace, em resposta aos questionamentos. 29 dias depois, de a irmã pedir oração, voltou ao púlpito. Irmãos, eu não aguento mais. É tanta provação na minha vida. Meu menino ontem estava com os amigos conversando na rua, perto da minha porta. Quando vieram os policiais, eu sempre soube que ele estava sendo perseguido. Sempre soube que eles não iriam deixar passar batido, por ele se livrar das falsas acusações. Mas meu filho também é um pouco teimoso. E aqueles amigos dele? Eu já cansei de falar para ele parar de andar com aqueles maconheiros, aqueles meninos fazem tudo que é coisa que não presta. Agora os investigadores dizem que a moto onde um dos amigos estava sentado junto com o meu filho, está envolvido em um latrocínio, e meu filho está sendo acusado de cúmplice de assassinato. Ele só tem 28 anos. Por favor, meu Deus, me ajude. A pastora abraça, levando-a a uma sala de aconselhamento e o pastor toma o microfone, chamando a todos para um clamor a Deus.
Mas, para a tristeza da irmã Grace, Anselmo foi condenado por participação no assassinato de um agente da lei. O problema de educar uma criança de qualquer modo é que as outras pessoas pagam por aquilo. Espelho. É claro que o que se segue pode ser ajustado, mas existem duas formas de educar uma pessoa. 1. Verbalização. Não tem um órgão com mais poder do que a língua. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O maior livro de princípios que existe compara a língua com a espada, a navalha, chicote e com fogo. A língua é a porta da bênção e da maldição. Quero dizer que o modo de se comunicar é mais importante do que o que se fala. Porque a comunicação não é apenas verbal, existem variáveis que podem contribuir para um diálogo leve, amoroso e construtivo, ou nocivo que dá vida à morte. Não são apenas as palavras que precisam ser projetadas de forma correta, é também necessário se atentar aos modos de se expressar, expressões físicas, olho no olho. Na criação de uma criança, estes detalhes devem ser levados mais a sério. Suponhamos que você quer que ela preste atenção num determinado assunto. Primeiro, crie um ambiente propício. Exemplo, posicione-se paralelamente aos olhos dela. Se ela estiver em pé, você deve sentar ou ficar de joelhos, de modos a equilibrar a altura de ambos. Não apenas para deixar claro o quanto é importante o que você comunica, mas também para demonstrar respeito. Não fale dando as costas e ensine a não dar as costas enquanto as pessoas falam. Segundo, o objetivo da comunicação é comunicar. Por isso você deve cuidar para que a mensagem seja passada de modos a que quem a recebe compreenda claramente. Pois, muitos acham que só porque têm noção da situação, os outros também a compreendem. Terceiro, evite passar a mão na cabeça. No caso dela errar, ainda que você, como pai, julgue que seu filho não tem idade de compreender, transmita-a de que ela cometeu um erro, e que precisa ser corrigido. Desde cedo a ensine a pensar sobre o ocorrido, não como uma forma de castigo, e sim como arrumar o estrago e, consequentemente, não tornar a repetir o erro. Questionamentos inter- e intrapessoal a ajudarão a reconhecer a culpa e achar meios de reparo. A reflexão a fará entender sobre consequências e responsabilidades. Em suma, fale sobre causas e efeito. O reconhecimento do erro, da fraqueza ou da culpa deve ser atitude sua também, caro tutor. Isso se chama caráter. Segundo, atitudes. Caro leitor, por favor, atente-se nos versículos abaixo, independentemente de você ser ou não praticante de uma religião. Pois na Bíblia estão os maiores ensinamentos que precisamos para uma vida de sucesso, e não difere no que diz respeito à família. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7, 16, 18. Aprendemos muito mais com as atitudes, do que com o que ouvimos. E como somos seres de hábitos como máquinas, seguimos comandos que no nosso caso tal programação começou desde antes mesmo que fossemos nascidos. Mas assim como existe formatação boa, em que a máquina responde a todos os comandos, de acordo ao desejo de seu criador, também existem as programações defeituosas, cuja falha pode ser originária do programa ou do programador, ou ainda da própria máquina. Mas como tutores é nossa responsabilidade avaliar primeiro a programação que está em nós, e se de alguma maneira apresentar erro, resolvê-lo, para podermos passar adiante um software digno de aplausos aos nossos filhos. Pelo contrário, as consequências podem ser imensuráveis. O grito ensurdecedor das atitudes. Embora a história a seguir terminou tragicamente, julgo importante compartilhar, porque é mais um indício de que as atitudes exercem um poder igual ou superior em relação às palavras. Lázaro, meu amigo, sempre esteve apressado, não pelo excesso de compromissos ou de tarefas, mas porque era genial em deixar tudo para a última hora. Por isso acabava não honrar muitos deles. Ele estava constantemente com o filho, visto que desejava ensinar a sua profissão a ele. Volta e meia, fazia malabarismos no trânsito. Meu amigo, porque você só liga o pisca-alerta após estar na curva? Isso um dia pode te dar uma bela multa. Perguntei após me cansar de ver repetidas vezes a mesma atitude. Não, pô, isso não dá nada e outra coisa eu vi que não tem polícia. Respondeu com satisfação, como quem conseguirá obter êxito numa grande façanha. Certo dia, cheguei à sua casa, após esperar por longos minutos, saí ele às pressas, subimos no carro, eu, ele e seu filho que na época estava com 13 anos de idade.
Ele dirigindo, quando nota que o retrovisor estava desajustado, então o ajusta. No ato, observa que se aproximava uma viatura de polícia. Lázaro começa então a puxar o cinto que se mostrou desobediente por longos segundos. Sinto filho da mãe, disse ele após conseguir. Essa pressa ainda vai arrancar dinheiro do seu bolso, meu amigo, disse eu sorrindo. Vai nada, respondeu, após rir. Esse cinto sempre faz isso comigo. Continuou. Que grande exemplo, não é, papai? Ele sabe que não pode fazer isso. Respondeu ele, virando a cabeça para trás. Entendi. Respondi com tom de encerramento de assunto. Minutos depois, notou que o semáforo estava no amarelo. Ele acelera, e o sinal fecha bem em cima do seu carro. Ontem você foi bem mais rápido, papai, disse o filho que acompanhava atento. Desde então parei de pegar carona com ele. Não estava disposto a morrer por nada. O menino cresceu. E agora é ele quem leva o pai de um lado ao outro. Lázaro não pode mais dirigir, devido a um acidente há alguns anos. Mas houve uma noite que a dor da lesão estava insuportável, por isso ao amanhecer, o filho decidiu levá-lo ao hospital. E como seu pai, o sinal amarelo não significava prudência para ele, amarelo e verde tinham a mesma finalidade. Então acelera para escapar do vermelho e ser forçado a parar. Mas na outra via tinha outro apressado tal como ele, e a merda estava feita. O jovem condutor sobreviveu. Foi pura sorte, disseram as autoridades. Mas seu pai, que como sempre estava sem o cinto de segurança na colisão, foi jogado para fora do veículo, e arrastado, depois deste ir parar debaixo do mesmo. A trilha de sangue na estrada estava aí para provar o quão brutal fora o embate com o caminhão de lixo. O jovem órfão chora desesperado, enquanto observa as ruas vazias do bairro. As estradas que o levavam com tanta velocidade são as mesmas que se aquietam e se omitem em trazer ajuda. Seja mais, fale menos. O bom pai ensina aos seus o valor de cada coisa em sua vida, para que ele aprenda a respeitar o esforço e a pessoa que o proporcionou tal bem. Saiba que aquilo que realmente importa, poucos querem fazer, principalmente as crianças. Por isso precisamos ser persistentes, até que estas entendam a necessidade de modos a que o seu cérebro e a memória muscular se adaptem. E é nos primeiros anos de vida que tal programação deve ser instalada. Como disse acima, quando educamos o nosso filho de qualquer forma, porque estamos com medo de lhe dizer não, ou temerosos em lhe mostrar o caminho das pedras, porque estamos com dó, porque ela vai chorar, seremos nós a chorar no futuro, e tiramos a paz dos outros. Porque tudo o que fizemos acaba respingando aos outros, não importa o quão pessoal ou doméstico seja. Exemplo 1. Desde a tenra idade, Wagner come aquilo que lhe apraz, não importando o teor calórico, ou quanto tal ingestão causará danos na sua saúde, porque afinal, vivemos numa sociedade onde o slogan mais importante é "Meu corpo, minhas regras". Então começou a passar mal no meio da noite, e a esposa teve que acordar para levá-lo ao hospital. Por isso uma ambulância foi movida. Equipamentos e técnicos que poderiam estar ajudando outra pessoa, ou que poderia estar parado, para economizar recursos públicos, até mesmo dar um descanso aos profissionais. Foi levado ao hospital onde os médicos são acionados, deixando outros pacientes que já estavam esperando por horas porque o caso de Wagner se mostra mais urgente. Nota que o desejo ou a escolha foi dele, mas a esposa teve que acordar, e possivelmente trabalhar cansada no dia seguinte, ou deixar de fazê-lo, prejudicando na produção da empresa. Desperdício dos recursos humanos e públicos. Desde o deslocamento da ambulância, os profissionais, a gasolina, os remédios. A lista segue. Exemplo 2. Depois de Júlia ganhar um celular como presente de aniversário de 14 anos de idade, seu irmão Martinho, de 3 anos de idade, começou a fazer birras sequenciais. A única maneira que os pais encontraram para resolver o problema foi comprar um celular para ele. O menino começou a passar a noite toda no celular. Com o tempo, descobriu como fazer ligações e ninguém mais na família tinha paz nas madrugadas. As reclamações que os parentes fazem aos pais são encaradas de duas maneiras. Para os mais próximos, respondem com ironia, acham graça, pois eles enxergam o filho como superdotado, o mais novo gênio da tecnologia. Já para os não tão próximos, a resposta é o silêncio ou a mudança brusca do assunto. Que após se afastarem dos reclamantes, a conclusão é unânime. É inveja. Só porque ele ou ela não tem um celular tão sofisticado, acham que o nosso filho também não pode ter.
Foram só necessários alguns meses para que eles começassem a pedir ajuda, e cada dia crescia a vontade de levarem o filho a um especialista comportamental. Sois vós que precisais de ajuda. Dizia eu, que sempre fui visto como inconveniente. Não há nada pior do que sofrer pelo comportamento dos outros. Porque mesmo que não prestemos atenção, a todo momento pagamos pelo erro de alguém. É só olharmos para as grades nas nossas casas, o seguro nos nossos carros, celulares, no déficit na educação e na saúde pública, por assim dizer. Exemplo 3. Depois de uma discussão de relacionamento, doutor, como castigo, minha esposa decidiu me mandar fazer o depósito numa casa lotérica. Lá, como na maioria das lotéricas das periferias, no começo do mês, estava cheia, mas não era apenas a fila comum, a preferencial não desiludiu o teste de paciência. E nela estava uma moça cuja idade não passava dos 18 anos, acompanhada com o filho de menos de 4 anos de idade. Um menino que, embora franzino, enlouqueceu a todos, pois literalmente corria para o perigo, e na tentativa de impedi-lo, quase todos corriam atrás dele. Quase todos, porque eu e mais uma senhora que exalava nervosismo estávamos paralisados. Eu, porque não sabia o que fazer. Já a senhora estava visivelmente com vontade de esmurrar a cara daquela menina que não conseguia segurar o filho, que quando colocado ao colo uma forma de prendê-lo, dava gritos que ensurdeciam a todos no espaço, e quando solto, saía correndo para a avenida que fica a poucos metros. Por longos minutos, aquela pequena pessoa apequenou as pessoas grandes, de modos que a senhora que estava próxima a mim, coçava as mãos, tapava a boca, cerrava os olhos, e xingava aos sussurros em meio às interjeições, e rápidas expressões faciais para cada tentativa de suicídio. A jovem mãe se mostrava impotente diante do filho que não tinha mais do que 1.500 dias de vida. O que deve ter acontecido com ela é o que sucede com a maioria dos progenitores do século XXI. É apenas um bebê. É apenas uma criança. É só uma fase. Uma longa fase. E quando o caldo engrossa, os prantos começam e a vida dos outros são influenciadas por algo que poderia ser evitado. Tudo, porque um firme não foi usado no momento certo. A criança se julga dona do mundo. Assim como o sim, o não precisa ser não. Deves te manter firme nas decisões. Crianças têm o dom da conquista. O tutor que diz não, e depois da insistência diz sim, está fadado a mudar de ideia. Acaba caindo no dito ser vencido pelo cansaço, principalmente na presença de terceiros. Evite dar explicações depois do não. No entanto, a dada altura deve haver explicações, só não precisa ser já. Pois a criança está em desenvolvimento, e seu cérebro não permite ver o quadro todo, mas como pai, e experiente, sabes onde as atitudes dele o levarão. Os porquês devem ser esclarecidos. Porque qualquer um de nós tem relutância em fazer o que não gostamos, a cumprir ordens cujos motivos não entendemos. Caso a criança tenha uma espécie de trauma, uma ordem que na cabeça dela não faça sentido, ela pode entender como um castigo injusto. A reação desta pode ser explosiva. A verdade é que muitas coisas não vão fazer sentido para ela, mas ao longo do seu crescimento as coisas na sua mente se ajustarão. A única forma de ela não se rebelar é vendo a ti pai ou mãe como modelo, alguém que ela admira e confia. Outra forma de se livrar de frustrações diárias com os filhos é estabelecer um roteiro, um padrão. Uma casa onde os pais fazem o que querem e quando querem, está fadado a ter filhos sem padrões. Acordam na hora que desejam, tomam o café que querem mesmo que seus pais saibam que não é a melhor escolha no quesito saúde. Assistem aos canais de TV ou ouvem as músicas que querem, onde querem, no volume que querem, dorme a hora que der. Por isso, estabeleça rotinas como hora de acordar, o que fazer após, higiene bucal, banho, etc. Hora de tomar o café, do almoço e do jantar. O que comer para o melhor funcionamento dessa incrível máquina corpo humano. É importante que os tutores expliquem aos seus os itens a serem ingeridos e seus benefícios. Hora das tarefas ou atividades escolares. A contribuição na manutenção da casa, que pode começar com a organização do próprio quarto. Recolher tudo que está fora do lugar. Suas próprias roupas, brinquedos, pratos ou objetos que estejam fora de ordem. Juntar o lixo, etc. No começo nada ficará perfeito. Mas a prática faz o hábito e o hábito faz o mestre. É fundamental que se estabeleça cronogramas. Pois, mesmo que saibamos que precisamos executar determinada tarefa, caso não tenhamos prazos, ela será apenas uma tarefa por ser feita.
Já quando somos obrigados a cumprir metas, o nosso cérebro entende a necessidade de resolver. Lembrando, tudo que a gente faz sem sentido cansa a mente. Por isso é obrigação sua, tutor, ser o mais claro possível. Tais atividades trarão responsabilidade ao novo integrante da sociedade brutal. Após o café, por exemplo, não perca a oportunidade de instruir o seu filho. De que quem suja deve limpar, quem bagunça deve arrumar, quem abre deve fechar, assim por diante. Mesmo que você esteja disponível, ou sejas capaz de executar a tarefa, torne-o uma pessoa ativa, porque a nossa casa é a miniatura da sociedade e esta é muito boa em descartar as pessoas que não participam ativamente da sua matriz. Filho, ajuda o papai ou a mamãe a colocar os pratos na pia. Ou, filho, ajuda a sua irmã, ou o seu irmão a lavar a louça. Ou, a guardar isso ou aquilo. Evite negociar. É comum ouvirmos alguém dizendo: filho, faz isso, que a mamãe ou o papai vai dar ou comprar isso ou aquilo. Filho, será que poderias fazer isso ou aquilo? Filho, você quer estudar na escola X ou na Y? És o tutor desse indivíduo e, como tal, com certeza tens mais experiência do que ele, então, por que não toma a decisão? Se todo momento que você desejar que ele faça alguma coisa, você der escolha, o que vai acontecer com certeza é que a criança escolherá o caminho mais fácil, ou há de te dar uma terceira opção, porque houve brecha para isso. Não pergunte, não dê escolhas. Apenas dê a ordem. Do mesmo modo, a sociedade não tem costume de negociar conosco. Ela não chega a você dizendo: por acaso, você está pronto, para que eu seja brutal contigo? Ou, és capaz de lidar com esse colega ou aquele chefe? Ela simplesmente joga os seus desafios no nosso colo e sai andando, dizendo: se vire. Quando estamos educando uma pessoa, precisamos nos lembrar de que ela não lidará só com as pessoas da nossa casa, ou com pessoas que o entendem quando ele está de mau humor. Nós não estaremos aí a vida toda para lhe trocar as fraldas. Ele não terá a opção de lidar apenas com as pessoas com quem se identifica. Seu educando passará da porta fora, e no fechar dessa porta atrás dele, o mundo ferrenho o saudará com tapas na cara, socos no estômago e chutes na bunda. Evite ameaças e repetições. As crianças são hábeis cientistas, psicólogas, elas observam, exploram fragilidades e atacam. Se ameaçar, e ela não obedecer, precisas aplicar a sentença. Se não o fizer, a próxima ameaça terá menos poder ainda. Se formos a média das 5 pessoas com quem interagimos mais, partindo do pressuposto de que você, tutor, é um exemplo, um espelho, como são as outras pessoas que fazem parte do ciclo do seu filho? Babás, professores, monitoras do jardim de infância, padres, pastores, etc. A fase de formatação do seu filho é muito importante, por isso, como pai, é responsabilidade sua saber de que fonte ele está bebendo. Pois a sua fonte pode ser boa, mas aqueles com quem ele passa parte do dia podem estar na contramão da semente que você semeia nele. E logo começamos a notar que a criança fala coisas que nunca saiu da boca dos pais, ouve músicas e faz gestos inconcebíveis. Esteja atento, pai e mãe, pois mesmo que semeemos boa semente no nosso campo, precisamos nos atentar para que as larvas dos campos vizinhos não infectem o nosso. A galinha que cantava. Após venderem o seu melhor galo de lutas, porque já se achava cansado, os irmãos Marco e Marquinhos decidem investir parte da fortuna em outro prodígio, que se trinado adequadamente se tornaria um campeão, tal qual o antecessor. Sucedeu que depois dos devidos treinos, chegou então o dia da estreia, e como uma forma de cativar o público, os apostadores e os patrocinadores, os irmãos expõem o animal ao longo do percurso. Apercebendo-se dos planos dos irmãos, seu principal oponente, o Sr. Polo, suborna então 6 dos melhores influenciadores do referido esporte, que foram divididos em 3 grupos de cada 2 e posicionados em pontos diferentes antes do local de avaliação. Que galinha diferente! Está à venda? Disse o primeiro influenciador do primeiro grupo. O quê? Desde quando é que isso é uma galinha? Respondeu irônico Marquinhos. Ah não! O que é então? Perguntou o segundo influenciador do primeiro grupo. Como assim? Os anos de experiências não os ensinou a discernir um galo de uma galinha? Disse Marco, segurando a irritação. Calma, meu caro. Não precisa ficar na defensiva. É justamente pela nossa experiência que afirmamos. Isso pode ser qualquer coisa, mas não é um galo. Disse o primeiro influenciador do primeiro grupo. Mas aonde vocês vão? Não digam que estão a ir à competição. Disse o segundo influenciador do primeiro grupo.
E os dois influenciadores caem em gargalhadas que expulsa os irmãos. Que loucura! Você viu só? Disse Marquinhos. Estão de palhaçada com a gente. Respondeu o irmão. Chegam então no segundo posto de controle. E então, meus caríssimos, o que temos para hoje? Uma galinha. Que robusta, hein? Disse o primeiro influenciador do segundo grupo, enquanto passa a mão na crista do animal. Vamos competir, respondeu Marco. Mas a competição não é para galos, rebateu o segundo influenciador, rolando a cabeça. Então o galo canta, e como atores renomados, os influenciadores se assustam e recuam alguns passos. O que é isso, meu Deus? Nunca em minha vida vi uma galinha que cantasse, disse o primeiro influenciador do segundo grupo. Deve ser isso que os confundiu, disse o segundo influenciador do segundo grupo. Sem mais uma palavra, os irmãos saem andando. Mas após estarem longe, e se eles estiverem certos? Disse Marco, analisando o animal. Não. Será? Não pode ser, respondeu Marquinho. É verdade, é impossível que essa seja uma galinha, respondeu Marco, ainda analisando o animal enquanto seguem andando. Minutos mais tarde se deparam com o terceiro grupo de influenciadores, que estavam acompanhados por uma considerável plateia. Vocês são figuras mesmo. Ganharam tanto dinheiro com galos que querem até testar galinha, disse o primeiro influenciador do terceiro grupo. Os irmãos Marco e Marquinhos olham-se por longos segundos. Ou ela será abatida depois que o verdadeiro competidor ganhar? Pois, sabemos que vocês têm sempre uma carta na manga, disse o segundo influenciador do terceiro grupo. Depois dos olhares enquanto ouviam os influenciadores, soltam o galo ali mesmo, dão meia volta e vão-se embora por onde estavam saindo. E assim o Sr. Polo, o principal oponente dos irmãos, conseguiu destroçar o adversário sem ao menos sacar a pistola. Não é em vão que os mais velhos vivem dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Porque não importa o quanto estamos convictos sobre o que somos ou queremos, as chances de declinar para o abismo ainda são grandes, caso não nos atentemos. A voz da experiência. Muitas vezes pecamos porque não quisemos ou não tivemos a chance de aprender com pessoas vividas, experientes. Banalizamos os ensinamentos e conceitos destes, e acabamos apanhando da vida, quando poderíamos evitar tamanho sofrimento. Somos seres inteligentes, e como tal, devemos nos aproveitar das experiências dos que já viveram situações que a vida reserva para nós, para não precisarmos sofrer de igual modo. Quem foi nascido antes da década de 90, principalmente, sabe que seus pais sabiam ou conheciam todos do ciclo de amizade dos seus. Minha mãe, por exemplo, era hábil detetive quando se tratava dos seus filhos. Quando fossemos até a ela para dizer que iríamos a um lugar ou à casa de um amigo, a resposta com certeza era não, no caso de não conhecer o amigo. Antes que fossemos permitidos a ir à casa dos outros, ela precisava conhecê-los. E quando esse amigo, que na verdade era candidato à amizade dos filhos, se apresenta, se passava por uma triagem. Primeiro, o modo que esse amigo adentrava o espaço alheio. Segundo, quais são os modos verbais. Terceiro, análise da aparência, não pela qualidade da roupa, mas pelo estilo e higiene. Quarto, convida-o para comer ou beber alguma coisa, para determinar a educação. Quinto, perguntava se seus pais ou responsáveis sabiam que ele estava em nossa casa, para analisar o respeito e a preocupação que seus pais tinham por ele, ou o respeito deste para com os pais. Sexto, perguntava sobre sua vida, ambições como estudante, e tudo o que pudesse arrancar sobre seus tutores. Sétimo, depois do depoimento chamava-me de lado, e determinava se essa pessoa era ou não digna da amizade do filho. Hoje nossos filhos chamam isso de comportamento antiquado. E os pais, com medo de envergonharem os filhos, deixam passar algo que poderia afastar os seus de pessoas nocivas. Na época da nossa adolescência, pelo menos para mim, era normal, e o comportamento de pais tal como a minha mãe já afastava dos filhos pessoas indesejáveis pela sua veemência. Tática que nunca falhou. O próximo mais próximo. Os filhos têm muito mais tempo com terceiros do que com seus pais. Para se ter ideia, numa família comum, o pai sai antes das 6 horas, momento em que o filho ainda está dormindo. E quando voltam a casa, já é noite, em seguida vão para a cama, preparando-se para o próximo dia. Mas ao longo do dia estes tiveram influência da babá, da professora ou dos parentes que o cuidam por horas. Pode-se dizer que é uma briga desleal, comparando o tempo que seu filho tem com outras pessoas e com ao que tem com você como tutor. Daí a importância de definir um modelo de educação e se manter firme nele.
Muitas vezes ainda, o que chega para nos desviar do foco é uma pessoa que admiramos, que não significa que este ou esta entenda a ciência de educar um filho. E como o governo e a sociedade lutam para desequilibrar a nós e aos nossos, nós, como pais, devemos ser vigilantes, pois as ondas batem de todos os lados. Ou seja, ao longo da vida aparecem muitos cujo objetivo é desnortear-nos, mesmo que já tenhamos princípios, tal qual a história do galo. Pois somos mais suscetíveis a mudar quando estamos certos do que quando estamos errados. Instruir alguém pode ser o desafio mais difícil, isso porque os filhos parecem ter o dom do contra. Mas tal atitude pode ter explicações. Primeira, a visão deles de mundo é totalmente diferente da dos pais. Segunda, a falta de experiência os faz correr a toda velocidade, ainda que passando por cima dos sinais reguladores. Terceira, sua fé não está abalada como a dos seus tutores, por isso creem que tudo é possível. Por outro lado, talvez o mundo fosse melhor se fossemos tão crentes, e ao mesmo tempo, sem astúcia tal como uma criança que ainda não sofreu as influências. Pois a razão das guerras e do fracasso de muitos é justamente pela arrogância, o individualismo e pelo medo de falhar, a falta de fé. Por isso, é fundamental que você invista tempo, mas não apenas tempo perto do seu filho, mas tempo com o seu filho. Seja amigo dele, pois tem mais autoridade sobre alguém, o amigo. Conheça de perto os influenciadores do seu filho, ou melhor, seja a maior influência dele. O fato é, somos bombardeados a todo momento, por isso é fundamental que saibamos a procedência destas. Chegue ao coração e na mente do seu filho antes que o mundo faça, assim como Deus o fez. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu filho amado em quem me agrado." Mas essa foi apenas a primeira parte da história, onde Deus colocou a sua semente de amor, de confiança na cabeça do seu primogênito. Então Jesus foi levado ao deserto, onde tudo era caótico, e apareceu alguém lhe oferecendo uma aparente solução. E chegando-se a ele o tentador, disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães." Ele, porém, respondendo, disse: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Nota que mesmo Jesus Cristo sendo Filho de Deus, seu Pai não deixa de declarar sua importância para ele. E não apenas o fez por palavras, mas por atitudes também. Confiante sobre seu Pai, Jesus desmereceu veementemente a oferta do diabo, por mais tentadora que fosse. Hoje sei o quanto a confiança de um pai ou mãe tem poder imensurável sobre o filho. Pois, todas as vezes que a vida me oferece coisas ilícitas, remeto-me a algo que aconteceu lá na minha infância. O poder da confiança. Numa certa manhã, com aproximadamente 11 anos, fui desperto pela minha mãe. "Bom dia, Senhor. O sono não vai acabar hoje. Levanta, vai tirar a moleza desse corpo", disse ela. Após tomar banho apresentei-me, ela então tirou o dinheiro de um vaso de frutas falsas no centro da mesa e deu-me. "Vai comprar 10 pães." Fui sem demora, pois sua impaciência não me deixava esquecer-se de fazer as coisas em tempo recorde. Depois de uma fila, entreguei o dinheiro e pedi os pães. A senhora entregou-os a mim, e quando estava para ir embora, lembrei-me que não havia recebido o troco. Então voltei para pedi-lo. "Mas que troco? Se você ainda não pagou", disse ela com o tom áspero, com os olhos saltando para mim. "Paguei sim." Respondi insistentemente que as lágrimas começaram a cair. "Desapareça daqui, seu gatuno de merda", disse ela após arrancar a sacola com os pães das minhas mãos. Cheguei a casa aos prantos. "Quem te bateu? O que houve? Onde estão os pães?" perguntou minha mãe. Entreguei o dinheiro, mas a senhora disse que não paguei, e que eu queria roubá-la. "Explica exatamente o que aconteceu, desde o momento que você saiu daqui", disse ela olhando nos meus olhos, após baixar a ponto de seus ombros estarem na mesma altura dos meus, colocando mansidão na voz. "Filho, tens a certeza que pagaste pelos pães, e que é exatamente isso que aconteceu?" Continuou após lhe ter explicado tudo. "Sim", respondi após secar as lágrimas com a camiseta. "Muito bem. Vamos comprar outros pães então." Foi para dentro pegar outro dinheiro, voltando com ele na mão observando-o, perguntou: "O que você escreveu no dinheiro ontem?" Baixei a cabeça, pois eu levará uma bronca por tê-lo feito, enquanto esperávamos o jantar estar pronto. Momento em que aprendemos a lição sobre o custo de se fabricar dinheiro. "Escrevi 100. Respondi. Ela observou outra vez o dinheiro que estava em suas mãos.
Vamos falar com a senhora. Bom dia, minha senhora. Por acaso te lembras desse menino? Disse ela após pedir licença à fila que se achava grande. Lembro. Ele queria levar 10 pães, sem pagar e ainda queria troco para 100. Pois eu posso afirmar que ele entregou o dinheiro sim. Como a senhora tem certeza de que ele me pagou se nem aqui estavas? Porque eu conheço o meu filho, senhora. Porque na minha casa, o dinheiro fica largado, e até mesmo quando eu não sei onde guardei, ou quando não lembro mais que o tinha, eles o encontram, correm para entregá-lo a mim. Porque ele roubaria de mim e da senhora, justamente o dinheiro que entreguei a ele. Olha, minha senhora, eu não estou aqui para entender ou investigar o porquê as pessoas roubam ou enganam as outras. Sou uma trabalhadora, e caso a senhora não tenha notado, estou aqui fazendo isso. A senhora desrespeitou e envergonhou meu filho, chamando-o de ladrão, e como se não bastasse, o expulsou como um animal. Eu fiz, e faria novamente, porque eu não aturo gatunos. Respondeu entoando a voz. Minha mãe se enfureceu. Imagino que se eu não estivesse por perto, ou se o mercado não estivesse cheio, a senhora teria ganhado algumas cabeçadas, especialidade da casa. Então fez uma jogada. Quanto o meu filho disse que lhe deu? 100. Respondeu impaciente. Pois bem, a proposta é a seguinte. Caso a senhora prove que o meu filho não lhe deu o dinheiro, eu lhe darei essa nota de 100. Mas não é só isso. Eu e o meu filho vamos pedir-lhe as mais sinceras desculpas, diante de todos, e farei com que meu filho não apareça aqui novamente, segundo seu desejo. E como vou lhe provar isso? Perguntou a senhora após pensar, e reparar os rostos atentos das pessoas que se multiplicavam. É simples, basta procurar dentro o dinheiro que a senhora recebeu hoje. Na nota em questão, está escrito 100 a caneta de cor vermelha. Quando a senhora achar, e sei que a achará, terás que devolvê-lo, mais o troco que haverias de dar pelos pães, e o pedido de desculpas, por tê-lo feito passar vergonha. Mas se eu não achar, a senhora poderá dizer que eu devo ter dado a outra pessoa em forma de troco, ou escondido o dinheiro em outro lugar, para escapar da aposta e livrar-te, até ao seu filho da vergonha. Rebateu a senhora. Se não o achares, vou me desculpar pelo inconveniente, e ganharás os 100 que carrego comigo. O que tens a perder? Aceita. Sussurrou baixinho a colega da senhora ao pé de seu ouvido. O meu corpo foi tomado por grande medo, embora criança, tinha ciência do quanto aquele desafio era arriscado. Mãe, vamos embora e compramos o pão em outro lugar, disse eu baixinho. Você disse que pagaste pelos pães. Rebateu. Paguei sim, mãe. Então, qual é o problema? Disse ela, tentando disfarçar a revolta. Por longos segundos ambas se encaravam sem dizer nada. A senhora então jogou todo o dinheiro no balcão e começou a reparar cada nota. O ambiente cheio parecia estar vazio, pois nem mesmo o zumbido de um mosquito se ouvia. Estávamos todos atentos. É aquele ali, gritei. A senhora pegou a nota, a observou, cerrou os olhos, suspirou e lentamente devolveu-a à minha mãe com o olhar no chão, ficando petrificada. Agora cumpra a sua parte da aposta. Gritou uma idosa que com a sua bengala acompanhava atenta, esticando o pescoço. A senhora colocou os 10 pães na sacola, os entregou à minha mãe. Começou a juntar o dinheiro para o troco. Me desculpa, disse ela baixinho. Não ouvimos. Gritou do outro lado da sala, uma moça que chacoalhava o bebê no colo para mantê-lo quieto. Mas este explode de choro pelo grito da mãe. Desculpa. Você tinha razão, a correria estava demais, eu não prestei atenção. Disse a senhora, entregando as divisas. Mas minha mãe devolveu o dinheiro marcado, aceitando apenas o troco. Pode esquecer a aposta, muito obrigado. Disse minha mãe. Segurando-me nos braços, fomos embora, passando pelas pessoas que abriram caminho. Eu que na primeira vez saí de lá como um Zé Ninguém, caminhava como um príncipe, pois minha rainha confiava em mim. Hoje sei que ela me conhecia, e mesmo que já se passasse muito tempo, continuo honrando a memória dela em cada atitude. Formando vencedores. Declare e demonstre amor. Sonhe e ensine seu filho a sonhar. Mostre-o que a pior limitação que alguém pode ter é a falta de imaginação. Mostre-o ainda que ele pode alcançar qualquer nível que desejar. Porque há muitos pais que com palavras e atitudes afundam os filhos e nem sequer fazem ideia de que são os arquitetos do fracasso destes. A semente do mal. Alessandra e Manuel, vizinhos cujas casas eram apenas separadas por uma via de sentido único, embora próximos desde pequeno, eram extremos opostos no que diz respeito à qualidade de vida. Ela tinha paz com a estabilidade financeira e todos os mimos que poderia ter.
Já ele era órfão, e morava com a avó que fazia malabarismos para colocar comida na mesa. Enquanto Alessandra tinha tudo no colo, Manuel era especialista em reciclar roupas e brinquedos. Por causa da falta de condições, tinha dificuldade de acompanhar os demais nas matérias escolares, por isso Alessandra com frequência ensinava ao amigo. Mas não importava o quanto ela se esforçasse, seu pai nunca via seu potencial. Porque sua mascote era o filho mais velho, que recebia todos os elogios. Para Alessandra restavam as críticas e nomes de desmerecimento. O estigma se arrastou. Ela pode sentir o efeito que aquilo produzia na sua vida, quando estava diante de um vestibular, para tentar a faculdade sem o auxílio monetário dos pais. Queria mostrar ser capaz. De fato, conhecimento para gabaritar não lhe faltava, mas quando entrou na sala para então fazer a prova que lhe elevaria a outro nível, foi tomada pelo medo. Começou a suar frio, e não conseguia segurar o tremor que tomara o corpo todo. O aplicador da prova distribui Alessandra esfolia as páginas que se mostram confusas. Ao olhar em volta, todos estavam atentos e a progredir, apenas ela não conseguia entender um parágrafo sequer. Então começou a dar razão ao seu pai, que não saía de sua cabeça, com as suas frases de desmerecimento. Metade do tempo se passara, então decidiu entregar a prova. Eu vou sair, disse ela. Mas você não fez nada. Nem o nome, disse o professor. Não, professor. Ela só vai ao banheiro, intercedeu Manuel. Os dois saem. Ao contrário de Alessandra, Manuel foi educado com doses de motivação, doses que em 5 minutos no corredor, injetou à amiga que entrou na sala outra pessoa. Que quando o resultado da prova saiu, sua mãe chorou de orgulho, e passou a ser a principal apoiadora da filha. Educação, tempo e finanças. Quem vive no mesmo planeta que eu, a saber, planeta Terra, já deve ter se deparado com as crianças já vou, ou com as estou indo, ou talvez com as daqui a pouco. A verdade é que essa síndrome não é apenas infantil ou adolescente, e sim um hábito que os pais transmitem aos filhos e não notam o quão nocivo pode ser. No começo deixamos para depois coisas insignificantes, mas como um abismo chama outro, daqui a pouco deixamos para depois a preparação para as provas. Para as entrevistas de emprego, deixamos para daqui a pouco o aprimoramento daquele negócio, ou projeto que nos transformaria na melhor versão de nós mesmos. E no final das contas, não passamos de pessoas fracassadas que vivem no mundo da imaginação, deuses das lamentações, invejando o que é alheio. A frase, não deixe para amanhã o que podes fazer hoje, nunca foi mais ignorada. E quando o amanhã chega, ficamos loucos, correndo contra o tempo. Então aqui vai a dica, esqueça a frase acima. Adote essa a partir de agora. Não deixe para depois o que podes fazer agora. Adote-a, pratique-a e a ensine ao seu filho. Esteja sempre preparado, assim como o agricultor que ara a terra e planta a semente antes da chuva descer. Tal como nada podemos fazer no ontem, pouco ou nenhum poder temos sobre o amanhã. Ele pode trazer consigo preocupações que nos impedirão de fazer o que deixamos por fazer. Por isso, o momento certo é agora. Nesse exato momento. Fale com ele sobre planos e metas. Preste atenção a tudo. O que muitos não notam é que o tempo está muito ligado com o dinheiro. Pois, na maioria das vezes, o modo em que gerimos o nosso tempo é proporcional ao gerenciamento do nosso dinheiro. Acabamos não apenas fracassados, mas também pobres. Gestão emocional. Com frequência muitos pais fazem os filhos serem dependentes, alguns o fazem sem nem sequer perceberem, outros intencionalmente, com o intuito de o filho ver o quão útil o tutor é. Ainda tem aqueles que não acreditam na capacidade de a cria voar por conta própria. A questão é que a cada necessidade que o filho tem, e os pais resolverem por ele, é uma oportunidade que ambos estão a deixar escapar para o seu aprendizado. Porque a superproteção pode ser assassina. Depois de uma pipa tirar a minha antena da frequência, interrompendo o sinal da TV que me proporcionava o jogo entre Corinthians e São Paulo, tive que procurar outro lugar para terminar o clássico. Fui então à casa de meu amigo, presentes estavam o enteado e a esposa dele. Mãe, vou levar-a de lá para tomar a vacina, disse o jovem. Mas você sabe onde é? Perguntou ela, gritando da lavanderia. Sim, disse o menino já com a coleira na mão. Espere aí que eu vou contigo. Vai ela com pressa ao quarto para se trocar. Você também vai? Perguntou meu amigo à esposa. Sim, ele não vai saber chegar lá sozinho, respondeu ela. O menino e o padrasto olharam-se. Mãe, eu sei chegar lá. Ah, Elton, sei não. Você é muito distraído. Na hora o menino ficou envergonhado. Mas o ponto é,
Elton tinha 24 anos de idade, a clínica veterinária estava a 10 quilômetros de onde a família viveu a vida toda. O jovem rapaz andava 3 vezes mais aquela distância para ir à faculdade. Como ele não conseguiria chegar e voltar são e salvo, para vacinar a cachorra? Mas aquela não foi a primeira vez que presenciei a redução da possibilidade de o jovem ganhar experiências. É obrigação dos pais incentivarem o filho para a próxima fase. Ele precisa ser um comedor de obstáculos, não só como é possível, mas os filhos têm obrigação de serem melhores que os seus progenitores. Porque o acesso à informação é maior que a época em que estes começaram a trilhar os caminhos do sucesso. Esse incentivo deve começar desde antes mesmo do seu filho se entender como gente. Ainda bebê, há comandos que devem ser dados principalmente no momento em que este vai dormir. Você é amado, abençoado, educado, íntegro, forte e determinado. Principalmente, ou seja, as palavras acima precisam ser como a oração é para o religioso. A frase acima deve ser repetitiva tal como banho. Meritocracia. Dentre os inúmeros significados, vamos nos ater a esse: fazer por merecer. Ao bater o olho pela primeira vez, a meritocracia em casa, na educação dos filhos, pode parecer o tanto quanto ditatorial, porém é o oposto. É uma forma de exigir, com que os nossos se elevem, que escalem montanhas amedrontadoras e se tornem vencedores. Proponho-te a usá-la, pois será de mais valia, porque você não será o primeiro a usar a meritocracia no dia a dia. A sociedade nos classifica por méritos. Ainda que a palavra não seja usual, somos julgados pelo que falamos, de como nos vestimos, pelo que temos e com quem nos relacionamos. As instituições bancárias baseiam-se no seu mérito para liberar empréstimos, financiamentos, cartões, etc. A chamada análise de crédito, por exemplo, não passa de uma varredura no seu histórico, para concluírem o quanto você é merecedor dos serviços oferecidos pela instituição. As empresas usam o metro do mérito para promover os funcionários, e quando ele deixa de ser o parâmetro de promoção, o indivíduo que alcança tal posto é visto como intruso, caiu de paraquedas, tem padrinho na cozinha. As igrejas usam a meritocracia para consagrar os membros. Para se alcançar o céu, ou a outra dimensão depois da morte, é por meio da meritocracia. Por isso existem as escolas de meritocracia espiritual, igrejas. Daí o convite, caro leitor, ao uso da meritocracia na educação de seu filho. É também a forma de eliminar as amarras, as algemas impostas ao longo da vida destes. Na medida em que se mostrar capaz de entender e resolver problemas, mais oportunidades, confiança e liberdade deverá obter. Seu filho precisa provar que pode para ter. Caro ouvinte, você acabou de receber grande número de informação, então, permita-me lhe dizer que temos todos oportunidades ao longo da vida, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Porém, o que difere as pessoas bem-sucedidas das fracassadas não é a falta de oportunidade, e sim a capacidade de enxergar, absorver, aplicar até vencer. Você chegou ao final do manual. Se realmente desejas mudanças, não considere isso apenas mais um livro. Torne o seu mantra para a vida, coloque em sua cabeça a obrigação de ler uma vez por mês, e no mínimo 10 vezes em cada ano. Pois agora a decisão é sua, de ser um homem e pai fracassado, ou um homem exemplar, e um pai na sua melhor versão. Não esqueça de me honrar por esse conhecimento. Para tal, existem 3 formas. A primeira, se inscreva no canal, O que o HD faria? E me siga nas redes sociais. O meu @ é, O que o HD faria. A segunda, compartilhe esse audiobook com as 5 pessoas mais próximas a você. A terceira e última, deixe o seu comentário sobre qual ponto foi mais interessante nesse audiobook. Abraço!